casada com o pastor Naor Pedrosa, juntos pastoreiam a Igreja Videira Bueno, em Goiânia, na supervisão da Vinha Kids Goiás, e acompanha mais de 1.400 células, com mais de 39 mil crianças e juvenis. Autora de diversos livros para juvenis, mulheres e líderes, entre eles Honra e Discipulando Mulheres com Graça, e o mais novo lançamento, Fale Poderosamente. O nome dessa palavra é justamente o tema desse livro, Fale Poderosamente. A minha oração para essa palavra é que Deus vai liberar uma medida de fé tão grande, tão poderosa, que você vai sair daqui igual uma dinamite espiritual. Você vai sair daqui pegando fogo. Porque a palavra de Deus, ela é fogo, ela é o próprio Deus, ela é o verbo que virou carne, que se encarnou. E a Bíblia diz então que essa palavra é poderosa para cumprir tudo o que está nela. A vontade de Deus, desde o princípio, quando Deus fez o homem e a mulher, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, era alimentar o homem e a mulher da árvore da vida, para que eles pudessem viver na dependência de Deus. Eles precisavam comer. Comer fala de existência. Comer fala de nutrição. Comer fala de você ter saúde. Deus fez o homem, colocou ele no jardim e falou: meu filho, coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai viver por ela, vai ser conduzido por ela, vai ser guiado por ela. Mas o homem, nós sabemos que não comeu da árvore certa. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia fala então que o homem pecou, o homem perdeu o propósito, passou a comandar a sua vida, viver de uma maneira independente. Você sabe que os nutricionistas, nutrólogos, isso é comprovado cientificamente, que nós somos o que nós comemos, não é? Nós temos uma plateia de mulheres lindas, saudáveis, né? Mulheres esbeltas, fits, mulheres que sabem. Eu demorei um pouco para cair a ficha, que assim, eu vivia de dieta, fazia dieta, engordava, até que caiu a ficha, falei assim: minha filha, não é viver de dieta não, não é fazer dieta não, você vai ter que mudar a mente, O dia que eu entendi isso, estou conseguindo manter meu peso. De vez em quando a gente dá uma saidinha, mas já a gente volta, Época de conferência, a sala VIP tira a gente do propósito, mas rapidinho a gente volta. Então nós somos o que nós comemos, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, o homem... Presta atenção. O homem caiu porque comeu errado. Mas ele é salvo e transformado por comer a comida certa. A palavra de Deus. Isso está escrito em João 6, 35, 57. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta por mim, viverá. Quem quer viver por Deus? Quem quer viver na dependência de Deus, ouvir a voz de Deus, ser conduzido por Deus, ser fortalecido a cada dia. Então a palavra do Senhor fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então aqui Deus fala que a vontade de Deus era desde o início essa: que o homem comesse dele, vivesse por ele, na dependência dele, e fosse feliz e bem-sucedido. Agora, nós sabemos que o homem pecou, mas o Senhor providenciou. Esse texto está em João, no Novo Testamento. A Bíblia fala em João 1, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E hoje nós podemos então nos alimentar do Senhor. Nós estamos numa conferência cujo nome, o tema é Eu Sou do Meu Amado. Quero dar uma notícia para você, minha querida. O seu amado partiu, mas ele deixou um testamento para você, que contém todas as suas promessas. Você é rica. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é rica, mas muito rica.
Como é que nós fazemos para validar essa promessa? O que se faz quando alguém morre e deixa um testamento? Alguém já usufrui de alguma herança? Eu usufruo. Alguém já usufruiu de alguma herança? Meus pais faleceram, deixaram uma chácara, né, deixaram bens. E eu posso usufruir porque eu fui no cartório um dia assinar um documento de recebimento de um testamento que foi ali, né, registrado. Hoje eu tenho posse, eu tomo posse da minha herança natural. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o seu amado deixou um testamento para você. Validado, confirmado, aquilo ali é a verdade, é a sua herança. Mas qual que é o grande problema? Tem muitos que são ricos, mas vivem como mendigos. Deus não tem isso para você. Deus tem uma vida maravilhosa, Deus tem promessas. Quem se lembra aqui de um teatro que a gente usava nos kids? A gente não usa mais esse teatro há muito tempo. Mas nós usamos, a pastora Marcia vai se lembrar, você se lembra. Quem se lembra da Clotilde? Do Teatro do Encontro. Talvez alguém ainda faça isso lá nos jovens, nos adultos. Como é que era o Teatro da Clotilde? A Clotilde, ela era uma empregada doméstica. E ela cuidava de um senhor muito rico. Tinha aviões, bens, apartamentos, fazendas. E ele amava a Clotilde porque ela era cuidadosa com ele. Dava comida, arrumava casa. E aquele homem não tinha mulher, não tinha filhos. Ele era sozinho, era um homem muito rico. Ele morreu. E ele deixou tudo que ele tinha para Clotilde. Só que um dia o advogado dele, quando ele partiu, ela chorou muito. Ai, né? Agora eu vou ficar sem emprego, perdeu o emprego, porque o patrão morreu. O advogado chamou a Clotilde lá no cartório, entregou para ela o testamento, só que o testamento estava enrolado em quê? Num canudo, com um lacinho vermelho. E ela recebeu, chorou muito. Ai, meu Deus, o meu patrão era muito bom, que bonito. Guardou o testamento, porque tinha um lacinho vermelho. Nunca abriu. Deixou o testamento fechado lá de enfeite na casa dela. Ela era riquíssima, milionária, mas vivia como uma pessoa muito pobre. Até o dia que alguém abriu aquilo lá e falou: minha irmã, minha querida, você é dona de aviões, casas, apartamentos, fazendas. E você viveu quantos anos assim? Ela joga a vassoura para cima. Quem se lembra desse teatro? Pois é, você não é Clotilde. Amém? Porque você vai tomar posse da sua herança hoje. Você é rica. E a palavra do Senhor então fala que o Senhor deixou para nós uma herança maravilhosa. É a mesma coisa que aquelas pessoas que deixam a Bíblia lá no Salmo 91. Quem já viu? Você chega lá, você pega até uma alergia de tanta poeira, teia de aranha. Isso tem poder? Não tem poder. Se você tem isso na sua casa, conhece alguém, então ensina ela a usar. O que tem poder não é um Salmo 91 aberto, cheio de teia de aranha, mas é o Salmo 91 no seu coração, na sua boca. O dia que você abre a boca e declara: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem confio, cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O dia que você abrir sua boca, acabou, não tem demônio que segura. Sabe, então esse testamento está à nossa disposição. 2 Coríntios 1:20 está escrito: porque quantas são as promessas de Deus, tem neles o sim. Porquanto também ele o amém para a glória de Deus. Fala comigo, amém. O Senhor está dizendo: sim, em todas as minhas promessas eu tenho sim, eu tenho amém. O nome de Deus é sim, o nome de Deus é amém. Ele fala que nas suas promessas não haverá impossíveis. Em todas elas. E eu estou dizendo para você, são 34 anos de conversão. 33 de casamento, de lutas, de batalhas, de choro,
de jejuns, de lágrimas, mas de muita vitória, de muitos milagres. Porque eu aprendi, porque eu entendi a minha herança, porque eu tomei posse, porque eu me apropriei dessa verdade espiritual, desse princípio espiritual, dessa disciplina espiritual que transformou a minha vida. Que quando eu percebo que a coisa não está bem, eu já me levanto e falo, não vai ficar assim. Sabe, então eu quero compartilhar com você hoje de apenas três princípios espirituais que vão alimentar a sua fé hoje. Que vão te dar ousadia para você tomar posse dos seus milagres. Das suas promessas. Daquilo que Deus tem para você. Daquilo que o diabo tem roubado da sua vida. No seu casamento, na sua família, no seu ministério. Acabou, chegou o dia. Não vai mais resistir. Primeiro princípio espiritual. A palavra de Deus na sua boca tem muito poder. Fala para a pessoa que está do seu lado. Mas é muito poder. Não é pouco, não. Olha, alguém já falou, você já deve saber, que nós vivemos em uma guerra, porém ela está ganha, mas nós não podemos ignorar o nosso inimigo. Porque uma das batalhas, uma das estratégias de guerra é você conhecer o seu inimigo e quais as armas que ele usa. E a nossa mente é um campo de batalha. Fala comigo, a nossa mente é um campo de batalha. Quem controla os pensamentos, controla os resultados. Fala isso onde você está. Quem controla os pensamentos, controla os resultados. Ou seja, todo comportamento ele é baseado em um pensamento. E a primeira coisa que eu quero falar para você, existe uma guerra, existe uma estratégia de guerra que é a sua mente, que é o seu campo de batalha. Provérbios 23:7 fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, aquilo que você permite entrar na sua mente e você se imagina, é o que você é o que a Bíblia diz. Então, como que o diabo atua? Qual que é a estratégia de guerra? Fala comigo, a minha mente. Porque se eliminar os seus pensamentos e se ele conseguir colocar as armadilhas dele, as armas dele, te fazer pensar como ele quer e não como a palavra de Deus diz, ele ganhou a guerra. Mas aqui só tem guerreiras de Deus, amém? Aleluia! Ontem o pastor Luiz estava falando que eu vi e me lembrei dessa palavra. Ele falou que tem muita gente que tem muita unção. Quem estava aqui ontem? Ouviu a palavra dele? Tem gente que tem muita unção. Que você chega lá, a pessoa tem muitos dons. Mas muitas vezes ela vive uma vida derrotada porque vive debaixo de acusação. Não adianta você ter dons, ser usada, ter, unção, se você não aprender a lidar com a guerra na sua mente. Você acha que o diabo vai chegar para você com um chifre na cabeça e com um rabinho no meio das pernas? Hello, eu sou o diabo. Não. Ele é sutil. E ele vai colocar pensamentos na sua mente, na primeira pessoa. Para você achar que são seus pensamentos. Para que você imagine e para que você aceite. Então, muitas vezes, pensamentos que são colocados, aparentemente legítimos, porque são frutos de experiências que você teve na sua infância. Ontem de manhã nós tivemos uma palavra sobre casamento. Tivemos orações quebrando cadeias, quebrando fortalezas. Pastora Márcia orou aqui sobre questão de traumas. Algumas pessoas tiveram traumas na infância, porque o diabo ele é estrategista. Ele quer ferir a infância para ele ter uma vida inteira cativa.
Por isso que nós lideramos as crianças, chegamos rápido, se possível, antes dele, ensinamos as crianças a pensar como Deus, e frustramos as armadilhas, as armas do diabo, e sabe, contra os planos do diabo contra elas. Porque o alvo do diabo é na infância. Porque se ele fere uma criança, se ele abusa uma criança, ele vai prendê-la por toda a sua vida. Até que chegue uma líder cheia do Espírito, amém? Acabou o diabo, aí seus dias acabaram. Mas essa é a estratégia do diabo. Então ele vem com pensamentos. Não, eu não posso ser feliz no meu casamento, porque afinal eu fui abusada. Sempre me lembro daquelas cenas, sempre me lembro do abusador, sempre me lembro das circunstâncias. Eu fui abandonada, eu fui traída pelo meu marido, eu não consigo perdoar, e aquela mente está cativa, e você pensa, não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito. Ou você ouve quantas outras acusações e quantas outras situações, o diabo dizendo que você não é capaz de liderar, porque você não tem ali as capacitações, e você recebe, o diabo te mostra as suas fraquezas, as suas debilidades, e muitas vezes você aceita. João 8,44 está dizendo, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você tem que entender que o seu inimigo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é expert em mentir, em jogar falácias na sua mente para que você acredite. E você muitas vezes acha que são verdades. Para que o diabo faz isso? Para te parar, para te paralisar, para minar a sua fé, para te fazer refém. Refém de circunstâncias, refém de experiências do passado, refém das suas próprias inabilidades, refém das suas incapacidades, refém da que os outros falam contra você, refém das suas próprias ações. Então o diabo faz isso, mas é próprio dele. O diabo usa as armas que são as mentiras contra nós. Mas nós somos as filhas poderosas, amadas de Deus. Usamos uma arma muito mais poderosa do que o diabo. A arma dele é forte, mas a nossa é superior. Você tem uma arma que você deve usar, que ela está disponível para você, que tem poder para anular sofismas, desfazer as mentiras do diabo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas. Fala comigo, poderosas em Deus. Para quê que você tem arma? Para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, da sua palavra. Então a Bíblia fala que você está numa guerra, sim, você está numa guerra, você tem um inimigo, mas você também tem arma. O Senhor colocou uma arma no seu coração, na sua boca, o Senhor colocou uma arma e você precisa se munir dessa arma nesses dias, contra as ciladas do diabo. Você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito, e você hoje vai tomar sua arma e vai dizer para ele, vem, como Davi falou, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque a arma de Deus é poderosa. O diabo fala, você acredita, mas a arma de Deus tem poder para desfazer as mentiras do diabo. Milícia no original é guerra. Fala comigo, guerra. Então a Bíblia fala, as armas das nossas milícias, as armas da nossa guerra, elas não são naturais. Deixa eu te falar, você não vence essa guerra com conselhos naturais, você não vence essa guerra com conselhos de coach, você não vence essa guerra no natural, sabe, com pensamentos, com autoajuda, pelo amor de Deus, você vence com a palavra. Porque a palavra tem poder, ela é uma espada. Eu não quero tirar o crédito, os coaches, me perdoem. Não estou desconsiderando, eu só estou dizendo que o que tem poder é a palavra. Ela tem poder.
Ela é poderosa. A Bíblia que diz, ela é poderosa. Amém? Fala comigo, a palavra de Deus é poderosa. Ela é a arma da minha guerra. Amém? Então nós precisamos combater. O texto continua. As armas da nossa guerra, elas são poderosas. Para quê? Para destruir fortalezas. O que é fortaleza? Fortaleza, quem já foi aí, você já viu filme, né? De guerra, filmes antigos, medievais. Que lá no topo da montanha, você via aqueles castelos lindos, onde moravam os príncipes, né? Você via ali as pessoas, e aqueles castelos eram cercados de muros. Por que era construído em cima da montanha? Por que tinha muro? E por que eles eram chamados de fortaleza? Para o inimigo não atingir. Ficava um atalaia lá em cima do muro, vendo se viesse o inimigo, eles iam se proteger, mas nenhum inimigo se ousava subir, porque era até difícil. Então uma fortaleza, aqui, quando a Bíblia fala de fortaleza, ela fala de algo arraigado, difícil de ser destruído. É uma mentira mas tão parecida com a verdade, que você chega a acreditar. E você fala, é assim, é uma fortaleza. É uma fortaleza. Uma fortaleza na mente. Não vou ser feliz. Meu casamento nunca vai dar certo. Eu não consigo liderar. Todo mundo fala que a minha família tem gente, muitas vezes com câncer. Aí meu bisavô teve câncer, minha avó, minha mãe, eu vou morrer de câncer. Aí vem a maldição, o avô, o tataravô quebrou, o avô quebrou, o pai quebrou, eu vou quebrar. É uma fortaleza que você ouve, que o diabo falando e você acreditou nela. É difícil de tirar, porque é uma mentira com aparência de verdade. Isso é falácia. Vou dar um parênteses aqui, eu queria que projetasse 2 Coríntios 7:10. Antes disso, só um minutinho, deixa eu falar aqui. Eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi. O pastor Luiz já ensinou, eu aprendi isso. Meu marido também sempre me lembra disso. É bom, né, você ter um marido cheio do Espírito do seu lado, porque direto ele te lembra das verdades espirituais. Olha para cá. Todo pensamento, todo sentimento de tristeza, incapacidade, inapropriação, que te deixa para baixo, triste, incapaz, mina a sua fé, não provém de Deus. Provém do diabo. Por quê? Porque aquela tristeza, ela vem, aí você tem que passar uma peneira. Você tem que passar um filtro. Você tem que parar, espera um pouquinho. Eu estou com um sentimento aqui, eu estou com um pensamento que está gerando um sentimento que estou minando a minha fé, parece que eu estou triste. Sabe aquele negócio que você acordou de dia? Você fala, não sei o que aconteceu, parece que eu estou estranha. Parece que o de hoje não vai ser tão bom. Quem já sentiu isso? Aquela voz, aquela coisa, aquele trem, aquela agonia, aquela resistência. Aí você já fica, ai meu Deus. Sabe o que é isso? Acusação do diabo. Não provém de Deus. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, a tristeza do mundo, a tristeza produzida pelo diabo, ela produz morte. Rouba sua fé, te deixa incapaz, te deixa impossibilitado, mina as suas energias. Isso se chama acusação. Pastor, o que é que eu faço? Como que eu vou identificar? A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Todo sentimento, então, que vem, que traz alegria, que te leva para Deus, esse vem de Deus. Então, como que eu vou saber como que eu vou filtrar isso? Você vai usar o filtro da palavra. Amém? Uma vez que você identificou esse pensamento, esse sentimento que não vem de Deus, que mina a sua fé e te deixa triste para baixo, o que você tem a boca? Você tem que abrir a sua boca e falar, sai em nome de Jesus.
Sai porque não pertence ao Senhor. É isso que a Bíblia está falando. Volta um pouquinho o versículo de segunda, ali o versículo de 2 Coríntios 10, 4 e 5. É isso que a Bíblia fala, que a palavra de Deus, ela é uma arma, que ela anula sofisma. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O sofisma é justamente isso. Sofisma significa argumento enganoso. Mas eu tenho uma notícia para você. Nós temos uma dinamite, uma bomba que explode qualquer arma do inimigo. Você sabe como é que chama aquelas armas que ficam debaixo da terra lá na guerra? Mina, né? É mina? Campo minado. Já viu? Em filmes assim, que eles estão indo, de repente, pá! Aí todo mundo cai. A palavra de Deus, ela é uma dinamite. Que de repente está tudo assim, quando se abre a sua boca, está escrito. O Deus disse isso, o diabo, pá! É uma dinamite espiritual. Na sua boca. Que vai desfazer as fortalezas do diabo na sua mente. Deus vai levantar mulheres cheias da palavra nesses dias, que vão se posicionar diante do mundo espiritual. Amém? Então a palavra do Senhor fala isso. E lá na frente, olha que texto poderoso. Efésios 6, 14 ao 17. Porque nós não andamos pelo que vemos, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, nós não andamos pelo que vemos, pelos fatos, mas nós andamos pela palavra, pela verdade. O fato é o que você vê, o sente, a palavra é o que Deus diz. Nós não negociamos o fato. Nós não negociamos a palavra. O fato existe, mas nós liberamos a palavra. Nós não andamos pelo fato, nós andamos pela palavra. E aqui a Bíblia diz então, em Efésios 6, capítulo 14 ao 17, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual que podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, você tem que pegar esse versículo aqui, você tem que imprimir ele, deixar no espelho do seu banheiro. Quando você for lá se maquiar, você está lá, decora ele. Deixa no seu carro, deixa na sua cozinha, você está fazendo almoço lá, você está lembrando, ó, eu estou firme. Fala para a pessoa que está do seu lado, fica firme, minha irmã. Estais firmes, fazendo o quê? Cingindo-vos com a verdade. O que é cingir? Cingir é cintar. Quem gosta de um cinto? Essa roupa não pede cinto, vocês gostaram da minha roupa? Ganhei de presente. Aliás, eu estou abençoada, né? Ontem eu estava com a roupa que eu recebi muitos elogios, foi presente. Hoje à noite também eu vou pôr muito de presente. Minhas discípulas, elas estão arrasando, gente. Não é por nada não, né? Priscila, recebe os créditos aí onde você está, querida. Mas essa roupa não pede cinto. Quando você põe um cinto, para que serve o cinto? Para segurar, para a calça não cair. Quer profetizar que você vai usar muito cinto para sua calça não cair, que você vai emagrecer. Aleluia, essa palavra vem de Deus. Olha para cá. Estais firmes, minha irmã, permaneça firme, cingindo-vos com a verdade. Coloque um cinto em você, coloque a palavra, envolva a palavra, na frente, de trás, do lado direito e esquerdo. Cingi-vos com a verdade, seja uma mulher cheia da palavra. Amarra o cinto, cinge, se vista com a palavra, sinta, se envolva com a palavra. Aí quando você está cingida com a verdade da palavra, você está firme.
E a palavra fala, você tem que cingir com a verdade. Você tem também que prender ela, por quê? Porque o seu inimigo, ele vai mandar dardos inflamados. Eu estava pesquisando, o original, todos esses originais que eu coloco aqui, que eu sou discípula, né, do pastor Luiz, da pastora Márcia, eu olho no original grego, tá bom? Ou hebraico, lógico. Nesse aqui é o grego, porque está no Novo Testamento. Então, no original, a palavra dardo é míssil. Quem já viu um míssil? Graças a Deus no Brasil a gente não vê, né? Mas na internet, na televisão, você vê um míssil. Na Ucrânia, Israel, nesses lugares de guerra. Um míssil. De repente eles estão lá e pá! Porque a Bíblia fala então que o diabo vai jogar dardos inflamados. Sabe o que é isso? É um míssil. É uma flecha que de repente atravessa e pam! Lá na sua mente. E fala, você não vai conseguir fazer esse encontro vai ser ruim. Não vai nenhuma criança nesse encontro. Não vai batizar. Essa célula não vai multiplicar. Você não vai levantar líder. Ah, discipulador, não. Míssil. Dardo inflamado. Que vem para minar sua fé. Que vem para te resistir. De repente ele aparece. Mas então o que eu vou fazer? A palavra de Deus fala. Embraça o escudo da fé. O que é embraçar? Levanta. Quando o diabo vem com uma sugestão maligna, levanta o escudo da fé. O diabo fala, você vai morrer dessa enfermidade. Isaías diz que nenhuma enfermidade virá sobre mim. Pelas suas pisaduras eu ficarei sarada. Sai em nome de Jesus. O escudo da fé é para te proteger. Para que serve o escudo? Proteção. Quando você ouvir uma palavra que não condiz com o que a Bíblia diz, usa o escudo da fé. Fala, isso não é verdade. Eu não vou casar. Não aceito, porque diz Deus, não é bom que o homem viva só. Far-lhe uma auxiliadora que ele seja idônea. O diabo fala, você não vai ter filho, você é estéril. Isso não procede de Deus. Não aceito essa palavra na minha vida. Usa o seu escudo, minha irmã. O seu escudo vai te proteger. Ah, mas eu só vou me proteger? A arma que Deus me deu é só uma arma de proteção? Você tem uma arma que é proteção, mas você tem uma arma que é o combate. Você tem uma arma que é o ataque. Quando o diabo vier colocar uma palavra que não vem da boca de Deus, que é para minar a sua fé, resistir a sua vida, você se protegeu. E depois, você vai usar a palavra. Porque a palavra é a espada de dois gumes que separa a alma de espírito e junta de medula. É poderosa para discernir mente, princípios, coração. Você precisa se munir da arma que Deus deixou para você. Use a palavra. A palavra é a espada. E a Bíblia fala aqui que a espada da palavra, ela tem o poder para penetrar. Ela penetra, separa a alma de espírito, junta de medula. A espada fere. Seja a sua boca cheia da palavra. Seja uma mulher cheia da espada da palavra. Para você atingir e atacar o seu inimigo. Ferir o seu inimigo. Estou bem de visual, né? Sou pastora de crianças. Sabe, você tem que embraçar o escudo da fé. Você tem que levantar o escudo da fé. Mas você tem que cingir com a verdade da palavra. E você precisa se posicionar. Fazer o quê? Você precisa levantar a espada da palavra. Sabe que nós temos tantos testemunhos. Se eu fosse ficar aqui para dar, eu não poderia ficar no meu tempo. Mas esse vale a pena. Quando eu me converti, Naor lembra disso. A gente começou a liderar ano de 1990 por aí. Impressionante, porque a gente achava que a gente tinha um ministério de libertação. Onde a gente chegava, ficava demoniado. A gente ia na festa de 15 anos,
Todo mundo ia embora e a mãe da aniversariante, não, já que todo mundo foi embora, vamos orar aqui. De repente, Deus abençoou, pá, ficava possessa. A gente já passou madrugadas, na época a gente passava madrugada porque a gente estava aprendendo. Agora a gente não gasta tempo com o diabo mais, né? A gente só manda sair e tem que ir embora. Mas, muitas vezes a gente ia em reuniões, o diabo se manifestava, e teve uma vez que o diabo não queria sair de jeito nenhum. Aí a gente era novo convertido, né? A gente pensou, vamos aprender. Aí chamou o líder, explorador, não sei o quê. Não saio, o diabo falando. Não, joga, sei lá, um óleo ungido na cabeça. Não saio. Fizeram de tudo para esse diabo sair. Não saía. Até que um dia, uma hora, alguém que estava lá pegou a Bíblia. Abriu e disse, está escrito. Escuta aqui o que é que eu tenho para falar. E começou a falar. Está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Leve-me para bem junto das águas de descanso. Descanso, diz ao Senhor, tu és o meu pastor. Não me faltará. O Senhor é aquele que me livra. O Senhor no Salmo 91 diz, cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sai em nome de Jesus. Antes dele falar, sai, o diabo falou, socorro, eu não aguento ouvir essas palavras. Agora ele sai. Foi embora. Sem ninguém expulsar. Porque o diabo não suporta a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus onde você está? Quem fez isso? Aleluia. Se é para aplaudir o Senhor, então pode aplaudir. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus fez isso também para nos ensinar. Quando Jesus se batizou e ele foi para o deserto, a Bíblia diz que ele saiu do batismo e foi para o deserto ser tentado pelo diabo. 40 dias de jejum. A Bíblia fala que o diabo veio ter com Jesus. E a Bíblia fala, Satanás disse para Jesus. Mas ela também fala, Jesus disse ao diabo. Satanás disse para Jesus, Jesus disse para o diabo. Diabo, o que você percebe aí no texto de Mateus 4? Fala comigo. Um diálogo. Estranho, né? Diálogo? Sim. O diabo falava para Jesus, Jesus falava para o diabo. Havia um diálogo. Mas sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Não tem diálogo, só tem monólogo. Só o diabo que fala. E ela aceita. Você não vai liderar. É mesmo, eu não vou liderar. Não vou levantar líder. Não, eu acho que eu não vou levantar líder. Só o diabo que fala. Eu quero te fazer uma pergunta. Você combate as mentiras do diabo com a palavra, sim ou não? Jesus então nos ensina. Jesus então ele fala, quando o diabo veio tentar Jesus e falou, você é filho de Deus, se você é, faz isso. Jesus então ele chegou falando com autoridade, em meu nome, Jesus, eu te ordeno, sai. Foi isso? Ele usou a autoridade que ele poderia ter feito. Talvez se fôssemos nós a gente falaria isso. Porque hoje nós sabemos da autoridade do nome de Jesus, mas ele não fez. Ele usou a palavra. Por 3 vezes o diabo tentou Jesus, ele usou a palavra. Vamos ver? Vou falar aqui bem rapidamente. Mateus 4, verso 3 e 4. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Detalhe, Jesus tinha 40 dias que não comia. O diabo sempre vai tentar você na sua fraqueza, tá bom? Agora outra, olha para cá. De novo, Mateus 4, 6 e 7. Se és filho de Deus pela segunda vez, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus... Ele usa até a Bíblia. Está escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele rebate o diabo com a palavra. E uma terceira vez, esse diabo ele é insistente. Olha só. Mateus 4, 8 ao 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Então, Jesus lhe ordenou. Antes ele falava, está escrito. Agora ele falou,
ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O diabo é insistente. Ele vai falar uma vez, ele vai falar 2 vezes, ele vai falar 3 vezes. E nas 3 vezes Jesus usou a palavra. Só que teve a última, que ele não apenas usou a palavra. O que ele fez? Ele ordenou. Fala comigo, ele ordenou: retira-te, Satanás. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem hora que você precisa dar um basta no diabo. Você vai falar, está escrito, mas tem hora que você vai falar: retira-te. Retira-te daqui. Retira-te da minha família. Retira-te dos meus negócios, das minhas finanças. Retira-te da minha saúde. Retira-te dos meus filhos. Sai do meu casamento. Usa a palavra, mas usa a autoridade. Jesus então disse: retira-te. E a Bíblia fala qual foi então o resultado de Jesus usar a palavra. Mateus 4,11: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oh, aleluia! Eu quero muitos anjos me servindo. Todas as vezes que você combater as mentiras do diabo com a palavra, o diabo vai sair, fugir com muito medo, e Deus vai liberar os anjos dele para te servir. Aleluia! A palavra do Senhor fala, Tiago 4,7: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Esse fugir no original é fugir com muito medo. Quando você resiste o diabo com a palavra, ele sai correndo com muito medo. Porque o diabo não suporta a palavra. Amém? Agora, para a palavra estar na sua boca, você usar essa arma, essa espada, que tem 2 gumes, que penetra, você precisa se encher. Você precisa estar cheio dela. E Paulo nos recomenda, em 1 Coríntios 4,1: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Então a Bíblia fala que Paulo nos recomenda: você tem que ser um dispenseiro. O que é ser dispenseiro? Quem que é dona de casa aqui? Quem tem dispensa na sua casa? O que tem na sua dispensa? Você vai na dispensa, você pega o pacote de arroz, depois você pega o feijão, o óleo, não é? O açúcar, farinha de trigo. Lá na sua dispensa você guarda essas coisas? O original da palavra dispenseiro dispensa é o lugar da casa. Presta atenção, projeta aí, gente. O lugar da casa onde ficam os mantimentos, as provisões alimentares, para você se alimentar e alimentar outros. O que Paulo está dizendo? Sede dispenseiros dos mistérios de Deus. Seja dispenseira do mistério de Deus. Seja cheia do alimento da palavra. Come a palavra de manhã, de tarde, de noite, cozinhando, lavando vasilha, lavando roupa, dirigindo, maquiando. Seja cheio da palavra. Vai no Batom e Bate-Papo, vai na VFM, escuta a palavra do pastor, vai na Ethos Academy, vai na Vida na Graça Nossa, escuta a palavra. Você está ouvindo. Você está enchendo a sua dispensa. Você está sendo cheia. Quando o diabo vier, você vai liberar essa palavra. Se você precisa de cura, Isaías 53 diz: certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Se você precisa de paz, Salmos 23 fala que Ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para bem junto das águas de descanso. Se você precisa de descanso para suas aflições, se você anda ansiosa, Filipenses 4,6 está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, ande sede conhecido diante de Deus, as suas orações, competições, súplicas e ações de graça, e a paz de Deus que excede o entendimento virá e guardará o vosso coração e mente Cristo. Seja cheia da palavra. Tenha a palavra que você precisa. Você precisa ser alguém que faz coleções de palavra. Amém? Foi o que eu fiz aqui. 20 confissões da palavra. É só 20, mas você pode. A Bíblia tem palavra para tudo que você precisa. A Bíblia tem resposta para tudo que você precisa. Então, seja cheia da palavra.
Sabe, seja dispenseiro, seja uma dispensa. Amém? Fala comigo a palavra de Deus. Na minha boca tem muito poder. Segundo princípio espiritual, palavras são sementes. Fale antes de acontecer. Se você quer colher, você tem que plantar. A semente certa. Não é murmuração, não. A palavra de Deus fala, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela cheia de graça para edificar. Torpe significa podre. Sabe o que é isso? Murmuração, fofoca, maledicência. Isso não tem. Essa é uma semente corrompida que vai gerar um fruto podre. Mas a Bíblia diz: plante sementes de Deus. Palavras são sementes. Fale antes de acontecer. Provérbios 18, verso 20 e 21, está escrito: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Quem quer comer fruto bom? Então, vou te falar, a morte e a vida estão no poder da sua língua. Se você utilizar bem, você vai viver e vai comer desse fruto. Fala comigo, palavras ditas são sementes plantadas. Palavras confessadas com fé são sementes regadas que vão dar muito fruto. Então, se sementes boas, a palavra é semente, nós devemos falar antes de acontecer. Fale de saúde, não fala de enfermidade. Fale de prosperidade, não fala de pobreza. Fale de provisão. Abre a sua boca, a partir de hoje faz um propósito. Só vai sair palavra de bênção da minha boca. Só vai sair palavra para abençoar. Não fale de necessidade, fale de abundância. Sabe, abre a sua boca para abençoar seu discipulado, seu pastor, a igreja. Se alguém falar uma palavra de uma semente, vai até, sabe aquele negócio que chega e soa mal? Você fala, não fala disso. Porque agora só entra a palavra de Deus e só sai palavra, só sai semente boa da minha boca, amém? Quem fez isso? Davi fez isso. Quando ele foi derrotar Golias. Todo mundo sabe da história de Davi. Quem conhece a história de Davi? Todo mundo. Derrotou um Golias gigante, muito maior que ele. Você sabe da história. Mas antes mesmo de Davi lançar ali a sua pedra sobre Golias, ele falou. Salmo 91, 9, 10, está escrito, pois disseste. No Salmo 91, o Senhor nos ensina, daqui a pouco eu vou ler aquele que ele destruiu Golias, mas aqui ele fala, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Davi fala isso. Então antes de você declarar a proteção, fala, pois disseste. Fala comigo, disseste. Fala antes de acontecer. Profetiza antes. Você vai ter a proteção do Salmo 91 quando você declarar o Salmo 91. Amém? Depois aqui, em 1 Samuel 17, 46, você vê Davi falando contra Golias, né? Ele fala, 1 Samuel 17, 46, hoje mesmo, gostei desse termo, hoje mesmo ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Ele não tinha destruído Golias ainda, mas ele falou antes. Ele falou hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, vai ser hoje. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é o seu gigante? Você pode abrir a boca e falar para o seu gigante hoje. Não é amanhã, hoje mesmo você vai cair. É hoje. Hoje você vai cair. Você não vai permanecer mais nenhum dia nesse lugar. Davi profetizou a sua vitória antes mesmo de derrotar Golias. Você precisa identificar o seu gigante e falar, hoje é o seu fim, mas precisa profetizar. Pastora, mas eu já tenho falado isso tem tantos anos. Eu sei, porque eu também tive muitos milagres que demoraram. Tive milagres na minha família que demoraram 20 anos, que até hoje estão se cumprindo.
Mas eu nunca deixei de declarar, de profetizar, de crer. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Não importa quantos dias, quantos anos, quantos jejuns, quanto tempo vai demorar, guardemos firme a promessa, guardemos firmes a promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Declara a vitória hoje, amanhã, daqui um ano. Eu estou colhendo palavras que eu plantei na minha família esses dias. Ontem, na caminhada, uma sobrinha minha, não sei se ela está aqui, se ela estiver, te amo, Carla. Uma sobrinha minha que está passando por um processo de libertação, que tem 34 anos que eu oro por ela. Entrou em depressão e muitas outras coisas. Muitos pastores têm me ajudado com ela. Não sai da cama, remédio, internação, libertação. 1 ano, 2 anos, 30 anos, 34 anos, eu permaneço firme, guardando a palavra, guardando firme a confissão, porque quem prometeu é fiel. Ontem ela estava lá, adorando. Para quem estava de depressão, 3 horas de pé, 1 hora de caminhada. Guardemos firme a promessa, a confissão. Abre a sua boca, profetiza, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não importa quanto tempo vai demorar, o seu tempo não é o tempo de Deus. Deus está falando para você que está orando pelo seu marido aqui. Deus manda te dizer, o seu tempo não é o tempo de Deus. Guarda firme a confissão, sem vacilar, não esmoreça, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quantas vezes eu declarava, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e hoje eu tenho colhido disso, amém? Salmo 145, 13, o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Ele é fiel em algumas palavras? Em uma? Em todas, ele é fiel. Amém? Terceiro e último princípio espiritual. Primeiro, qual que é o primeiro? A palavra na sua boca tem muito poder. Segundo, palavras são sementes. Fale antes de acontecer. E terceiro, milagres são gerados por palavras liberadas. Uau! Quem quer milagre aqui? Quem quer tomar posse de algo que Deus prometeu? Milagres são gerados por palavras liberadas. Todo o universo foi feito por uma palavra de Deus. A Bíblia diz, Gênesis 1, do 1 ao 3, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Nada existia, até o momento que Deus liberou uma palavra, haja. Eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje. O Espírito de Deus está pairando neste lugar. Hoje de manhã eu tive uma visão, quando eu estava orando, que o pastor Luiz falou ontem, depois aquilo entrou no meu coração. E ele falou que a fonte, você vai lá e bebe, mas depois que você bebe da fonte, aquilo se torna um rio para alimentar outros, amém? Deus me deu uma visão de uma fonte, pastora Márcia, aqui nesse palco. Uma fonte fluindo desse púlpito. Uma fonte cristalina. Água, sabe aquela água gelada? Água de Minas, você já foi em Minas? Eu sou da roça do Goiás. Nas fazendas tem muitas minas, né? Fontes de água bem... Uma fonte de água cristalina. Jorrava, jorrava, jorrava. E aqui é como se fosse aquelas cachoeiras. Jorravam, jorravam. E aqui se tornava um rio, 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 rio. E Deus ia inundando. Inundando as cadeiras, inundando ali. A arquibancada ali. Como é que chama aquilo ali mesmo? Galeria. Arquibancada não. Arquibancada é de galeria. E o rio de Deus passando, passando, passando. E você, a gente aqui liberando a fonte. Você bebendo desse rio. Nadando nesse rio.
Recebe essa palavra para você. Deixa eu falar, o Espírito de Deus está pairando neste lugar. O Espírito de Deus está pairando. Em Gênesis, aonde havia trevas e abismo. Isso aconteceu até a hora que houve luz. Qual abismo você tem vivido? Quais trevas você tem vivido? O Senhor diz, libere a palavra. Porque o Espírito de Deus está pairando. E aonde você falar, haja, vai acontecer. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. O Espírito da fé é o Espírito que crê. O Espírito da fé é o que não duvida. O Espírito da fé é o que crê e declara. Crê, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Quando Deus quer criar, Ele não usa coisas, Ele usa palavras. E Deus quer fazer milagres aqui nessa manhã. O maior milagre da existência da terra foi a encarnação do Filho de Deus. Os profetas profetizaram muitos anos antes de Jesus, centenas de anos. Mas o maior milagre aconteceu quando o anjo apareceu para Maria e disse: o maior milagre que Deus fez aconteceu pelo liberar de uma palavra. Lucas 1, 28, 31 ao 35. Alegra-te, favorecido, o Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Ele será o Messias, o Filho de Deus. Aquela promessa existia há centenas de anos, liberada por profetas. Eles pensavam, que dia que vai cumprir essa promessa? Porque eles queriam o Messias, eles esperavam pelo Messias. Mas a promessa se cumpriu o dia que o anjo falou. Assim também, as promessas de Deus, que Deus tem liberado para a sua vida, vão se cumprir à medida que você falar. Os milagres vão acontecer quando você falar. Maria não falou, isso não vai acontecer, eu nem casada sou, foi isso que ela falou? Fala comigo, Maria concordou com Deus. O que ela disse? Lucas 1,38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua. Maria concordou com Deus, e o milagre aconteceu. Quando você concorda com Deus, com as promessas de Deus, o milagre vai acontecer. E eu quero deixar isso para você. Poderia contar muitos milagres. Um que eu sempre conto, que marcou a minha vida, foi no início do meu casamento, quando o Naor ficou desempregado lá, 3 anos. Eu estava recém-formada e fazia seminário. Eu saía para trabalhar, porque eu consegui um emprego, eu dava passe de ônibus para ele pegar um Transurb, que é um ônibus, para ele procurar emprego. 3 anos, foi um dia, nem 2 dias, nem um ano, não, foram 3 anos. E eu estava aprendendo a confessar a palavra, que eu estava no seminário. Salmo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem, cujo prazer está na lei do Senhor. Ele é como uma árvore plantada bem junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não murcha. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Eu falei, esse é meu marido. Comecei a profetizar. 1 ano, 2 anos. No final do 3º ano, ciclo completo. Ele foi ver o jornal, uma entrevista para uma multinacional. Foi fazer uma entrevista. 3 dias de entrevista. Ele é muito engraçado, que ele fala que o povo ia com bolsa de couro de jacaré, com terno, né? E o Naor pediu terno emprestado. O povo lá era PhD formado, ele não tinha nem curso superior. Mas eu falei, não importa, o importa é que ele é bem sucedido. Ele vai entrar nessa empresa, nós vamos sair do desemprego e nós vamos prosperar, porque é promessa. Primeiro dia ele saiu pela porta da sala para ir para a entrevista. Eu entrei para o meu quarto e falei, ele vai entrar. Segundo dia ele falou, passei, falta 2. Foi para a entrevista. Eu entrei para o quarto.
ele vai prosperar. Ele é um homem bem-sucedido. Ele é plantado bem junto a ribeiros de águas. Ele é uma árvore plantada pelo Senhor. Ele vai suprir a minha casa. Terceiro dia, a bomba explodiu. Ele foi contratado. Foi campeão de vendas 3 anos na Xerox do Brasil. Todo mês eu ganhava um presente. Eu falei, não, estou cansada de ganhar presente. Viagens, tantas coisas. Eu ia fazer compra, eu punha um sabonete e uma pasta de dente. E eu profetizava lá no caixa do Carrefour. Falei, um dia eu vou encher 3 carrinhos de compra e eu não vou fazer conta de nada. Aí hoje eu levo a minha secretária para fazer compra comigo e eu encho 3 carrinhos de compra e pergunto, quanto que é, moça? Passa o cartão de crédito do meu marido aqui. E eu falo, seja Deus verdadeiro e o diabo mentiroso. Ele é fiel. Quero que você fique de pé. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra. Não saia, porque Deus vai liberar o seu milagre. Você, por causa de 5 minutos, você vai permanecer e nós vamos encerrar. Essa palavra vai se cumprir na sua vida. Isaías 55, 10 e 11. Porque como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. A quem prometeu é fiel para cumprir. E hoje eu quero perguntar para você, qual é a promessa que Deus te fez? Que você deixou de acreditar? Que você, como Lázaro, colocou lá, Lázaro morreu e colocaram uma pedra, e passaram 4 dias porque cheirava mal. Jesus chegou e falou, retira a pedra. Senhor, mas cheira mal, não importa, retira a pedra. Lázaro, venha para a vida. O Senhor está te falando, chama a existência o milagre que Ele te fez, a promessa que Ele te fez, a conversão do seu marido, o seu ministério. O Senhor me falou hoje, pessoas que são chamadas para o ministério que você achou que Deus esqueceu ou que você se enganou. O Senhor te diz, fui eu que te falei, eu te chamei de trás das malhadas. Você, filha minha, e vai ser usada para desfazer as obras do diabo, para trazer o reino de Deus. O Senhor traz a lembrança, a promessa de que você tem um ministério. O Senhor te pergunta, qual promessa? Sonhos, propósitos, chamados, curas incuráveis aos homens. O Senhor fala, você já é curada. Você agora vai abrir a sua boca e você vai chamar a existência. Números 23, 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo Ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O nosso programa Batom e Bate-Papo termina aqui. E você que deseja escutar essa ministração e muitas outras, acesse ethosacademy.com.br e seja muito abençoada.